Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Linux Security Server in Cloud. Na aula de hoje, vamos falar sobre o servidor proxy. Agora vamos ver a parte 2 do assunto. Para realizar a aula, você vai usar as máquinas Security e Linux interno do seu appliance. Como objetivos da nossa aula 10, vamos implementar o Squid Guard, o controle de banda e o proxy transparente. Então, no primeiro assunto do servidor proxy parte 2, slide 5, a gente vai falar sobre o Squid Guard. O Squid Guard ele é um redirecionador. Ele trabalha como um plugin do Squid. A ideia de utilização desse Squid Guard como redirecionador é deixar a sua administração na parte de proxy muito mais rápido, muito mais fácil, porque o Squid Guard já traz uma quantidade de sites pelo IP, pelo nome, onde toda vez que o cliente for acessar esses sites, e são sites que não é interessante ele acessar dentro da empresa, como rede social, site multimídia, conteúdo pornográfico, entre outros, ele será redirecionado para uma outra página. Então não tem muita dor de cabeça, não tem aquela parte de tem uma página aqui bloqueada, eu estou recebendo a mensagem que está bloqueada. Não fala nada para o cliente. Acessou a página que não deve, é redirecionado para uma outra. Pronto. E aí, pelo Sage, você pode acompanhar quem está utilizando essas páginas, tentando acessar essas páginas dentro de um período de tempo. Então, por exemplo, aqui na nossa implementação, nós vamos redirecionar para o Google. Toda vez que eu for acessar uma página que não é para me acessar, eu caio no Google. Pronto. Certo? Então, ele fala o seguinte, ele trabalha com blacklist, que são essas páginas, e funciona como um plugin. Você pode facilmente bloquear páginas pornográficas, redes sociais, sites que hospedam banner, páginas que hospedam vídeo e música, chats, páginas para baixar software pirata, etc. Sem precisar ficar adicionando filtro por filtro. Então, qual é a manutenção? Porque sempre tem novos sites, né? Por exemplo, tem aqueles sites de proxy que acabam burlando o seu proxy para cair num site que deveria estar bloqueado. A manutenção é você baixar a fonte, atualizar a fonte de endereços. Isso a gente vai ver aqui na aula. Como funciona a implementação do Squid Guard? Não tem muito segredo. Primeiro, você instala instala o Squid Guard na máquina que tem o proxy, que tem o Squid, no caso, Security. Acessa o diretório onde você vai guardar a base de dados de todos os endereços que devem ser bloqueados. Então, no caso aqui, varlib squidguard db, né, db de database. Dentro desse diretório, e aí que vem a parte importante, você deve armazenar sites por nome ou por IP, né, o que a gente chama de blacklist. Como que eu vou armazenar? Eu posso, por exemplo, fazer um download desse pacote que tem um montão de site, sempre organizado por temas como downloads, no caso aí você tem sites adultos, né, que é o que eles chamam de porn, tem áudio, vídeo que é multimídia, e também fazer o download desse outro pacote que também é bem interessante, tem bastante coisa bacana e descompacto o pacote com esses diretórios em varlib squidguard.db. Eu posso pegar em outros sites? Pode. Você pode fazer uma pesquisa, né? A pesquisa que você tem que fazer é assim, blacklist packet squidguard. Então tem um monte de site com um montão de pacote e você sempre tem esses sites atualizados. Inclusive você pode criar um script para executar esse procedimento de tempos em tempos. Todo final de semana, atualizar de 3 em 3 dias e assim por diante. Muito bem, então vamos colocar a mão na massa. Cadê aqui? Máquina Security. Eu vou começar instalando apt-get install, né? O Squid Guard, que é o nome do pacote que gera a ferramenta, né, que gera aí a solução para trabalhar como um plugin, como um redirecionador.
Uma vez que você fez a instalação, você vai acessar o varlib squidguard db. Tá? A gente vai verificar se existe algum conteúdo lá. Varlib squidguard db. Nada. Poxa, ele não vem com nenhuma configuração? Não, essa parte da configuração você tem que definir. Então, o que eu posso fazer? Eu vou aproveitar aqui e fazer um copiar e colar para fazer o download. Então, vamos lá. Fazer o download. O menu C você utiliza para ele continuar o download caso tenha algum problema durante o download, né? Uma interrupção, alguma coisa do tipo. Por exemplo, se eu usar um Ctrl C agora, parou em 42. Se eu usar novamente o comando, ele continua de 42, 43, 44 até 100%. Perfeito, então já tenho aí o blacklist. Um outro pacote que eu vou fazer o download é do shawlist. Ele é um pouco maior, né? Aqui nós vimos o tamanho do blacklist, que foi de 6,7, né? Já o shawlist, ele é maior, né? Vamos ver aqui, 9,5. É pouca coisa, mas é maior. Então, fazendo aí o download. Conforme o slide aqui, fizemos os downloads, eles sempre estão sendo atualizados. E aí pede para descompactar. Muito bem, então é isso que a gente vai fazer. Descompactar. Usar o comando tar. Aí tem o primeiro que é o blacklist. Depois usar o comando tar. O segundo que é o shawlist. E eu vou listar com cor para você ver o que aconteceu. Ele criou dois subdiretórios novos. BL e blacklist. O blacklist veio do pacote blacklist. Vamos ver o que tem dentro dele. Olha que bacana. Tá. Então ele está separado por temas, né? Eu tenho páginas, por exemplo, de violência, de proxy, de porn, de e-mail, de hacking, de áudio e vídeo. Por exemplo, eu tenho ali que é de proxy, né? Se eu listar o conteúdo, eu vou encontrar dois arquivos, domains e URL. Tá? Vamos, por exemplo, mostrar o domains. Só endereços. Olha só. URL. URL nesse não tem. Vamos pegar um outro. Áudio e vídeo, né? Domains. Certo. URL. Lá. Tem uns que mostram o IP. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó. Em URL ele tem IPs. Dá para ver? IPs tal. Domains. Vamos usar o less. Melhor, né? O less. É isso mesmo. Com o less dá para ver. O domain ele mostra os IPs no começo. Vamos ver aqui. Aí depois ele mostra domínios. Poxa, então eu posso utilizar o redirecionador para todos esses endereços? Sim, todos eles. Tá? A gente vai ver aí uma configuração de ACLs. Vamos ver agora o que tem dentro do BL. Traço color. BL. Olha, o BL já tem outras coisas, né? Por exemplo, eu encontro aí web rádio. Encontro, por exemplo, drugs, chat. Eu encontro, por exemplo, um de job search, né? Você não vai deixar o seu colaborador procurar outros empregos, né? Job search. Eu tenho um que é de spyware, olha só. Então são importantes, inclusive na questão de segurança. Bem, voltando para os slides, ele pede para você fazer um backup da configuração, slide 7, né? Da configuração do squidguard. Você vai adicionar o ponto dist de distribuição, abrir o arquivo de configuração de squidguard e começar a configuração dele. É bem simples, ó. Olha só, o DB Home, a gente acabou de ver, é onde você guarda aquela base de dados com os domínios, as URLs, que é varlib squidguard db. Em logdir é uma diretiva que é muito fácil também entender, porque ele está apontando o diretório de log. O dest-porn são nomes de ACLs, tá? No caso aqui, dash de destino, porn é o nome. Você pode ver que a gente vai trabalhar com ACL porn,
com a CL Prox e com a CL SocialNet. São 3 exemplos, você pode fazer com todos, né? Então, no caso, Dest Porn é o destino porn, né? Mas onde que está esse porn? Ele está em domain list, blacklist. Você pode ver que o caminho ele é relativo, né? Por quê? Porque eu já defini no DB Home varlib squidguard DB. Ah, tá. Então a partir daqui eu tenho blacklist, porn, domain. Então domain list, domains, né? Fácil entender, ó. Domain list, domains e URL list, blacklist, né? A partir do diretório varlib squidguard DB. Isso está relativo, porn, URL. Beleza, então eu criei esse bloco aqui. Eu posso criar outros? Posso. Ah, ele tem que fechar, tá? Você abre e fecha. Eu posso criar um outro com o nome de prox, tá? E aí ele tem o domain list, blacklist, prox domain, URL list, blacklist, prox URL. Já no SocialNet eu vou apontar para o BL. Lembra quando a gente fez o download aqui do shortlist, ele criou o BL? Então, no BL tem o SocialNet, que são redes sociais. Tem os domain e tem no caso aí as URLs. Então eu poderia criar o Dest Audio Video, Dest Drugs e vai embora. Aí começa a série. Então ali tinha 3 blocos, né? Eles estão em 4 linhas. Ó, a primeira linha com o nome da série, segunda indicando domain list, URL list, aqui a terceira e aqui fechou, né? Aí depois que eu criei todos os blocos, eu começo eu termino definindo o seguinte: a minha CL padrão, tá, que ele vai usar. Então a CL default. A minha CL default é o seguinte: pass, ou seja, ele passa, ele consegue navegar se não acessar o porn, se não acessar o prox, se não acessar o SocialNet. Fora isso, o resto pode. Então, a exclamação, sinal de negação. Então, ele não pode acessar aí o que está em porn, o que está em proxy, está SocialNet, para poder passar. Agora, o que seria o porn? Aí você volta aqui e veja, porn indica a ACL apontando para aqueles endereços como domínio e aqueles endereços como IPs, né? Uma vez que ele conseguiu passar, beleza. Mas se por acaso ele acessou um endereço que estava no SocialNet. Redirect http://www.google.com.br. Pronto, não tem muito o que falar. Acessou, foi redirecionado. Não acessou, beleza, navega aí, não tem problema. Ok? Agora, olha a parte interessante aqui da nossa configuração. Vamos então voltar. A gente tem que fazer o slide 7, 8 e 9, né? Vamos começar com o slide 7, que ele pede o seguinte. Vou usar o CD. Ele pede para você fazer isso aqui, ó. mv etc squidguard.conf espaço etc squidguard.conf.dist. E aí depois você vai copiar, ao invés de digitar, dentro de root squidguard.conf para etc squidguard, tá? Copia e vamos ver o conteúdo do etc squidguard.conf. DB Home, varlib squidguard DB, logdir, dest porn, dest prox, dest SocialNet, ACL, certinho, tá? O que mais ele pede para a gente fazer? Olha só, ele pede para você acessar, para fazer um teste, acessar lá o varlib squidguard DB blacklist porn e usar um echo para adicionar um endereço a mais, tá? Porque que acontece? Lá tem um monte de endereço que eu não tenho ideia de onde que a gente vai cair. É melhor nem ver, né? Então, entrando no site da Playboy, é um site que tem entrevista, tem conteúdo, tem notícia. Pode ser que tenha uma foto lá, mas não vai matar ninguém. Então, a gente vai enviar esse endereço para o final de URLs e criar um cache. Tá? E aí depois a gente configura o Squid para o Squid trabalhar junto com o SquidGuard. Feito isso, a gente vai poder fazer o teste nesse endereço.
Então, vamos acessar o varlib squidguard db blacklist porn. É isso? Blacklist porn, isso mesmo. Aí eu tenho um comando aqui, comando echo, certo? Aí ele vai mandar para o final de URLs. Então, se eu usar o cat no URLs, eu vou ver um montão de endereços. E no final, é muita coisa, né? Tem muito, né? Então, no final tem lá o Playboy. Ok. E agora vamos ao comando, né? Que é o squidguard. Comando para você poder construir, aqui no caso, a base. É o squidguard com o G maiúsculo, menos D, menos C maiúsculo, AL. Ok. Aí está vendo as configurações. Muito bem. Enquanto ele está fazendo, vamos olhar o slide 10 aqui. A gente vai falar agora sobre essa parte de segurança. Muito bem, pessoal. Tem um detalhe aqui para a gente fazer um ajuste. Ele viu um erro na linha 22. É um negócio bem simples. Faltou, na verdade, aqui, ó, né? Faltou colocar um sinal para fechar. Então você pode ver que ele abre e fecha, abre e fechou, né? Abre e fechou, e está faltando esse no final. Então você pode, por exemplo, estava assim, né? Você pode fazer um copiar e colar, YYP, tá? E se você está com o comando sendo executado, você pode usar o Ctrl C. E aí você roda de novo, tá? Para ele não dar erro. Tá? Se ele aparecer esse erro aqui, você abre o arquivo e adiciona. Olha lá, aí beleza, ele criou aí, né, os .db. Para onde a gente apontou, para onde foi apontado aí, socialnet, domain, porn, ele criou um DB, ele criou no caso um mini base de dados, certo? Pequenas bases de dados. Bem, continuando, a gente vai falar agora sobre a parte de segurança, né? Eu preciso, olha só que interessante aqui, ó, slide 10, alterar tudo que tem dentro do varlib squidguard db para o dono ler, escrever, executar, o grupo ler, escrever, executar e outros não fazer nada. E o prox, já que a gente vai trabalhar com squid, o usuário do squid se chama prox, ter permissão, tanto o dono como o grupo, tá? Feito isso, eu abro o squid.conf, etc squid3 squid.conf, procuro http deny alt e adiciono o redirect program, tá? Tem que fazer essa parte aí. Então vamos fazer a parte da permissão. chmod, deixa eu até sair daqui, tá no root, né? chmod -r 770 varlib squidguard db asterisco. Vou usar agora o ch1, né, que aí eu altero o dono e o grupo. O dono é o prox, ponto, o grupo é o prox. E agora eu vou abrir dentro do etc squid3 squid.conf. Eu vou procurar, cadê aqui? Na linha minhas regras, né? Na linha 113, no meu aqui está na 113. Logo abaixo, eu vou digitar este conteúdo aqui, ó. Redirect Program. Ou seja, depois que ele se autenticou, ele vai começar a navegar. Dependendo da sua navegação, ele tem um Redirect Program. Tá? Bem, como que eu coloco o Squid para funcionar dessa maneira? Service squid3 restart. E aí eu vou fazer o teste, né? Aqui ele está já no controle de banda, que é outro assunto. O teste vai ser acessar aquele endereço. Vamos ver aqui, cadê ele? Olha só.
e ser redirecionado para o Google. Simplesmente ser redirecionado para o Google. Vamos só aguardar ele parar aqui. O prox e restartou. Vamos ver se funciona. Está tentando acessar aí o site. Aguardando a resposta. Pronto, foi para o Google. Tá? Será que caiu alguma coisa no log? Vamos ver. tail-f var log squidguard.log. Aqui não. Vamos ver no squid. Squid 3, né? Squid access.log. Aqui, ó. Quando tem, esse é o usuário que está logado, né? Da aula anterior. Da Basal DAP. E ele teve um direct. No caso aí, né? Olha só. Então foi uma maneira de você... cadê aqui, ó? Safe Browser, né? Então foi uma maneira de você ser redirecionado sem nenhum outro problema. E se eu for no wall? Não está no blacklist. Simplesmente, né? Ele acessa. Tá, eu deixei aqui, esse ISO aqui porque a gente vai trabalhar com controle de banda, que é o próximo assunto. O controle de banda agora não está implementado. Então se eu usar o Enter para fazer o download, por exemplo, de uma ISO, estou fazendo o download da ISO do Ubuntu 14.4 desktop, né? Ao clicar no OK, veja a taxa de transferência. Cadê aqui? Olha só, 1,3 megas, certo? Então, a gente vai acabar com essa utilização da banda 100% para navegação. É isso que a gente vai ver agora. Deixa eu cancelar aqui. Então, tá fazendo download com toda a banda, né? Para poder limitar, a gente vai entrar no assunto, slide 11, que é controle de banda. Então, o que acontece? O Squid ele tem um recurso chamado Delay Pulse. Tá? Esse recurso aí, ele consegue utilizar parte da banda. Então, você pega uma banda, por exemplo, de 100%, que é o meu caso aqui, 10 megas, né? Parte da banda para navegação via proxy dos usuários e a outra parte eu deixo intacto. Mas para que você vai fazer isso? Então vamos lá, 100% da banda para a navegação, você já viu o que aconteceu. Né? Um usuário foi fazer o download, ele está usando tudo. O que vai acontecer com outros serviços dentro da empresa, tentando, por exemplo, fazer uma sincronia de data e hora com NTP, fazendo backup, enviando e-mail, entre outros serviços, entre outras tarefas. Vai ficar muito lento, né? Imagina o seu diretor tentando mandar um e-mail. Não consegue. Por quê? Não tem controle de banda, né? O pessoal no proxy está fazendo aí o acesso, conseguiram achar uma página lá que não tinha no SquidGuard, está fazendo download, ou seja, está utilizando a banda. Então ele fala o seguinte, ó, você pode definir quanto cada usuário pode usar. E com isso manter uma parte do link livre para os demais. Para isso ele utiliza um recurso chamado Delay Pulse. Aí ele dá um exemplo de cenário, claro que a gente pode pegar esse exemplo como um valor de testes, né, e multiplicar ele para chegar até a minha banda. Nesse exemplo, a empresa tem 1 mega. Poxa, mas a empresa vai ter 1 mega? Como falei, é só um exemplo. Aí, você entendendo esse exemplo, você multiplica por quanto você tem. Ok? Então já é de propósito. Né? Eu 1, por exemplo, eu tenho 10, então eu tenho que multiplicar isso por 10. Para uma rede de 20 usuários, se cada um puder baixar o que quiser, é bem provável que a rede ficará saturada em determinados horários. Ok? O que implicará em uma navegação lenta para o resto dos usuários. Então, o que acontece? Para trabalhar com o controle de banda, eu vou usar o recurso Delay Pulse. Só que antes de colocar o Delay Pulse na prática, eu preciso entender a classificação
do Delay Pulse. Ele classifica o seguinte: largura máxima de banda para todos os clientes. Isso cai na classe 1 dele. Largura máxima de banda por cliente, ou seja, individual, cai na classe 2. Largura máxima de banda por rede por cliente, como por exemplo subrede 1, subrede 2. Só compatível com o endereçamento da classe C. O que a gente vai usar aqui? Classe 1 e 2. Eu quero definir a largura máxima e definir a largura de banda por cliente. Quando você fala definir a largura máxima, não é que você vai usar tudo da sua banda. Se, por exemplo, você tem 10 megas, você pode usar a largura máxima de 5 megas. Ah, tá. A largura máxima é o que eu tenho no link, aí eu tiro para a navegação. Então, essa é a máxima. Ok? Aí o resto dos 5 mega, aí fica, no caso, para os serviços, certo? Então, vamos ter que fazer um pouquinho de conta aqui. E ele dá um outro exemplo, agora um link de 2 megas, aí aquilo, né? Você pega e multiplica pelo que você tem. 2 vezes 1024 kbits corresponde, aí tem um valor em bytes por segundo. Afinal, como que foi feita essa conta? 2, que é a quantidade aí de megas, 2 megas, 10 megas, 30, vai depender do seu link. Vezes 1024, vezes 1024. Por que vezes 1024, vezes 1024? É que nas regras do Squid a gente sempre usa byte. Por isso que eu tenho que fazer uma conversão de byte para kbyte para megabyte. E ainda dividir por 8. Essa divisão por 8, que é 1 byte, é igual a 8 bits. Então, dessa maneira, eu vou conseguir dividir um valor em kbytes por 8 bits, multiplicando por 1024 para ter um valor em bytes. Tá? Então, bytes, kbytes, megabytes. Por isso que é 1024, 1024. Certo? Então, se você tem 30 megas, como que você faz essa conta? Você pega ali o 30, certo? Pega o 30 e coloca no lugar do 2. Você chega no valor. Ok? Beleza. A pergunta é: como que eu vou definir a integração do Squid do controle de banda? Como que eu integro o controle de banda junto ao Squid? Você tem que pensar num cenário aí que simplesmente não está aparecendo nos textos, né? Mas a gente vai falar agora, que é o slide 14. Existe alguma máquina que não pode ter controle de banda? Ah, tá. A máquina do diretor. Então, ACL diretor, SRC e tem o IP. Tá? Aqui é só um exemplo, eu não vou colocar na prática. Então, depois do prox out required, você pode criar uma ACL com o nome apontando para o IP. O que vai acontecer quando finalmente você definir a regra? Aí, essa parte a gente vai trabalhar. O que está em negrito, né? Depois do HTTP Access Deny, e depois do Redirect, aí você fala o seguinte: antes de começar a configuração de controle de banda, HTTP Access Allow diretor underline Dexter. Então ele pode fazer download quanto ele quiser, não tem problema em controle de banda. Quando começa o Delay Pulse, o Delay Class, Delay Permit, Delay Access, aí sim é o controle de banda para a nossa rede. Vamos começar com o Delay Pulse. Na configuração de controle de banda, eu estou fazendo um controle de banda, o primeiro, então defino ele como número 1. O Delay Class, como eu tinha comentado, a gente vai usar 2, certo? O para total e individual, então 1 e 2. O Delay Permits, 1, indicando que eu estou usando esse 1 aqui do Delay Pulse. Ah tá, então quer dizer que eu posso ter outros? Pode ter outros. Você pode ter outros controles de banda. Como eu posso ter aqui outras ACLs indicando outras redes. Espera aí, então quer dizer que eu posso usar um controle de banda para subrede 1, controle de banda para subrede 2? Posso, só que o número aqui vai mudar. Esse é o 1, então eu tenho que usar o 1 aqui. Se eu uso um outro bloco de configuração de controle de banda, eu tenho 2 e aqui eu vou ter o 2. Quando você associar essa configuração de controle de banda com
ACL que no caso está configurado na rede, você usa DelayAx, o número do seu controle de banda, allow Dexter. Então, Dexter não, rede. Então quer dizer que quem está dentro da rede, que é a empresa Dexter, allow vai poder navegar dentro do controle de banda, que no caso é este controle de banda que eu estou trabalhando. Ok, então o TelePulse já entendi que está definindo o primeiro controle de banda. Aqui é a classe 1 e 2. Identifica que eu vou usar a largura máxima de banda para todos os clientes. Depois largura máxima por cliente. E aí no parâmetro que começa a brincadeira. Olha só. Você tem uma configuração de download e upload. Você tem uma configuração de download e upload. Mas por que duas configurações? Para a classe 1, que é a banda total, certo? E para a classe 2, que é individual. Neste caso aqui, ele está usando a banda total. Bem, de 2 MB, ele equivale a 262.144. Ele está usando 229.376, ou seja, não está usando tudo. Ah, tá. Então esse pouquinho que restou aí fica para navegação, para serviço, isso mesmo. E esse para navegação. E por que tem esse valor 32768, download e upload? Individual. Tá, então eu vou jogar isso lá no arquivo. Vamos ver aqui. Em vim etc squid3 squid.conf. Vou procurar aqui, ó, depois do allow. Ok. E aqui no final eu comento. Aí eu vou restartar e fazer o download. No slide 16, ele pede para você fazer o download de algum arquivo, né? Para ver o quanto que ele chega. Lembrando aqui que ele estava chegando a 1.3, né? 1.3. Beleza. Vamos ver então. Aqui no exemplo está em 28 KB. Vamos só esperar ele restartar. Beleza. Então vamos ao teste. Vem aqui, uso Enter, né? Faz download. Vamos ver aqui. Opa. (17, 16). Conseguiram ver o controle de banda? Então eu vou aumentando esses valores, né? Olha quanto tempo, 16 horas, né? Tá? Então eu vou trabalhar com os valores conforme a minha infra. Beleza? Então vamos fechar aqui. Fechou. Vamos agora para o último assunto da aula, que é a implementação do proxy transparente. Muito bem, para implementar o proxy transparente, eu vou abrir o arquivo de configuração e adicionar a palavra transparente, né? Depois do IP e da porta. Então me acompanhe aí. Cadê aqui? Vim etc squid3 squid.conf. Vim aqui no final. Digito transparente, tá? Transparente. Aí eu uso o comando squid -k reconfigure squid3 -k reconfigure. Vou abrir vamos ver aqui em root firewall rules, as regras de firewall lá no final. Vou adicionar novas regras. Vamos adicionar aqui as novas regras. Vou permitir
o redirecionamento da porta 80 para 3128. É isso que faz um transparente, né? Você já navega diretamente no proxy. Porque quando você for acessar uma página HTTP, que é 80, o que vai acontecer? Ele já é redirecionado devido ao pré-route para o 3128. Tá? Então vamos arrumar aqui. Ó. Então é iptables -t nat -a pré-routing -s, né? No caso aí tudo que está vindo da LAN 1 usando o protocolo TCP deport destination port 80, ou seja, o que está com destino a 80, jump redirect, ele será redirecionado to to, né, na verdade, to port 3128. E no caso aqui, na linha abaixo, tem iptables -t, então vou trabalhar na tabela NAT, vou adicionar a chain pré-route, ou seja, ele faz o roteamento antes mesmo de iniciar a conexão. Vamos ver aqui, traço, ver se está tudo aqui, está faltando um traço, -j, na verdade, na verdade é só uma linha, né? É isso mesmo. Só deixa eu ver um negócio aqui, LAN 1, né? LAN 1 é onde a máquina interna está. Aí eu vou usar o service firewall restart. Ok. Ele fala o seguinte, ó, é o slide 18. Remova as configurações de proxy no browser para navegar de forma transparente. Então vou vir aqui no browser, vou na configuração, na parte de preferências, em avançado rede, usar a configuração de proxy do sistema, ok, fechar, vou vir aqui no navegador e fazer um teste. Vamos ver aqui, cadê aquele endereço que eu tinha visto aqui? Será que agora ele vai cair no proxy? Vamos testar. Olha só, eu não configurei o meu navegador para trabalhar com proxy. Ele está navegando de forma transparente, ou seja, toda vez que eu for acessar a página 80, ele vai cair no 3128. Caindo no 3128, ele vai cair no Squid. Caindo no Squid, o Squid tem um redirecionador que é o Squid Guard. Aí, caindo no Squid Guard, acontece isso que você acabou de ver. Só que a gente vai voltar ao que estava antes, tá? Eu vou lá no arquivo Squid, vou tirar o transparente. A ideia de utilizar o transparente é apenas didático aqui. Na prática, no dia a dia, não é nada interessante, tá? Porque você não consegue navegar em determinadas páginas e não tem autenticação. Vou usar um Squid 3-k reconfigure e na regra de firewall eu vou lá na última linha e vou comentar e restartar o firewall e ainda voltar lá no browser ao trabalho e na configurar a conexão usar o proxy, né? Colocando o IP e a porta. Ok, fechar, fechou. E agora eu vou tentar navegar para ver o que acontece. Cadê aqui? Vamos pegar aí um site Google. Opa, ó. Você agora não está mais com transparente, então agora está autenticando. Então esse é o detalhe de não usar o transparente. Ele não tem autenticação.
Muito bem, então vimos como funciona o transparente no slide 17 e 18. E para terminar, nós temos aí os próximos passos: você executar as tarefas do PractiLab, resolver o desafio da PrinceLab e responder as questões do teste de conhecimento. Mãos à obra. Por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.